O texto que eu quero usar hoje é no livro de Salmos. Salmo de número 34 é o salmo que eu gostaria de usar aqui nesta oportunidade. Antes eu quero pedir que você esteja se inscrevendo nesse canal. Eu quero pedir que você deixe também o seu like, isso nos ajuda, nos abençoa e é muito importante que você faça isto. Esse texto do Salmo de número 34, esse é um dos belos salmos da Bíblia. E é interessante que esse salmo, o salmista, no versículo 8, ele está dizendo assim: procure descobrir por você mesmo como o Deus eterno é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Eu vou repetir esse texto. Procure descobrir por você mesmo como o Deus eterno é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Nós estamos tendo um tempo muito diferente na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo de apreensão, muitas vezes de dúvida. Nós estamos vivendo um tempo em que emocionalmente nós ficamos abalados com situações que acontecem e com aquilo que afeta a nossa vida e afeta a vida da nossa família e afeta a vida dos nossos queridos. Nós temos tomado conhecimento de pessoas enfermas, mas mesmo nesse tempo nós precisamos reconhecer que Deus é bom e é bom o tempo todo. Deus é bom e é bom o tempo todo. Por isso, o salmista, nesse Salmo 34, ele está trazendo esta mensagem. E ele está dizendo assim: procure descobrir por você mesmo como Deus, o Deus eterno, é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. O dia a dia da vida, as preocupações, os momentos que nós passamos, e muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós pensamos que não temos como solucionar, como resolver, nós descobrimos a forma maravilhosa da ação de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Você, se tivesse oportunidade hoje, você estaria compartilhando isto para que muitos pudessem tomar conhecimento da ação de Deus na sua vida, da ação de Deus na sua família, na sua igreja, nos seus negócios, nos seus estudos. Não é isto? Todos nós temos experimentado isto nesse tempo. Todos os dias, a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. E muitas vezes nós somos até surpreendidos, que nós não esperávamos que acontecesse como tem acontecido e não esperávamos que tivéssemos uma solução e que Deus resolvesse o problema como Ele resolve. E é maravilhoso, porque Ele tem todo o poder para fazer isto. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu agradeço a Deus, eu oro a Deus, agradecendo pela noite, agradecendo pelas bênçãos, agradecendo por mais um dia, pedindo que Deus me abençoe nesse dia e que eu possa ser bênção na vida de outras pessoas e que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu fale e que eu possa revelar o poder de Deus, as maravilhas de Deus na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Esse é um tempo que nós estamos precisando enfatizar que Deus é bom e é bom o tempo todo. E quando isto acontece conosco, e isto é resultado de fé e é resultado de experiência espiritual, experiência com o Senhor, isto não se aprende nas faculdades, nos colégios, não. E eu vou dizer, e nem na igreja.
Isso é questão pessoal, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o Senhor. E quando nós reconhecemos esta ação de Deus na nossa vida, e esse Salmo 34, o salmista está falando exatamente disto e revelando isto, algumas coisas começam a ser percebidas no nosso viver. Algumas coisas começam a ser identificadas na nossa vida. Algumas coisas começam a fazer diferença no nosso modo de encarar a situação e de vivenciar até os problemas. Nós temos vontade de celebrar o nome do Senhor com fervor, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, ainda que muitas vezes estejamos enfermos, ainda que muitas vezes estejamos com situações complicadas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e por isso nós queremos celebrar o seu nome e queremos fazer isto com fervor. Queremos fazer isto com o coração. O salmista, nesse Salmo 34, a partir do versículo 1, ele diz: eu sempre darei graças ao Deus eterno. Eu sempre darei graças ao Deus eterno. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Olha só que coisa maravilhosa. O dia inteiro eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isto e se alegrarão. E o salmista declara: anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Deus eterno. O convite é para que isto não aconteça somente na minha vida, na sua vida, mas que isso esteja acontecendo na vida de todos aqueles que estão conosco, da nossa casa, da nossa família, aqueles que nós temos oportunidade de conviver com eles. E aí o salmista diz: anunciem comigo a sua grandeza e louvemos juntos o Deus eterno. Quando eu reconheço que Deus é bom o tempo todo, eu quero celebrar o nome do Senhor com fervor. Eu quero fazer isto, e eu quero adorar ao Senhor, e eu quero revelar a grandeza do Senhor. Mas existe uma segunda atitude que é visivelmente identificada na minha vida, quando eu reconheço que Deus é bom o tempo todo. Além de celebrar o nome do Senhor com fervor, eu quero também exaltar a ação de Deus na minha vida, no meu viver, com muita gratidão. Com muita gratidão. Existe gratidão no meu coração. O salmista, nesse salmo, nos versículos 4 a 6, o salmista está dizendo: eu pedi a ajuda do Deus eterno, e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Deus eterno me ouviu e me livrou das minhas aflições. Esse é um tempo em que as pessoas estão aflitas, estão conturbadas, perturbadas, muitas delas deprimidas. Esse é um tempo em que as pessoas estão sofrendo por aquilo que tem acontecido em suas próprias vidas, na sua casa, mas também por aquilo que tem acontecido na casa de outros, na vida de outras pessoas também. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração apertado, muitas vezes nós estamos com o nosso coração aflito.
Mas há uma coisa maravilhosa, uma coisa que nós precisamos fazer, é reconhecer que Deus é bom o tempo todo e precisamos exaltar esta ação de Deus com gratidão no nosso viver. Hoje eu queria desafiar você a experimentar isto. Eu queria desafiar você a tomar esta posição, porque é isto que vai fazer a diferença e é isto que vai fazer com que você possa superar esses momentos difíceis, reconhecendo que Deus é bom e é bom o tempo todo. O salmista, nesse Salmo 34, ele está falando exatamente sobre isso. Mas existe uma outra ação que é identificada na minha vida quando eu reconheço que Deus é bom o tempo todo. Quando eu reconheço que Deus é bom o tempo todo, então eu quero celebrar o nome de Deus e quero fazer isto com fervor. Quando eu reconheço que Deus é bom o tempo todo, eu quero exaltar esta ação de Deus com gratidão no meu coração. Mas quando eu reconheço que Deus é bom o tempo todo, eu quero confiar mais e mais no seu cuidado permanente para comigo, para com a minha família, para com os meus queridos. Os versículos 7 e 8 do Salmo 34, o salmista está dizendo: o anjo do Deus eterno fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando eu reconheço que Deus é bom e é bom o tempo todo, eu quero cada dia mais confiar que Deus tem cuidado permanentemente de mim, que Deus tem cuidado da minha vida e dos meus queridos, e que ainda que vivamos um tempo muito difícil, nós sabemos que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante que esse texto da palavra de Deus nos revela também, e o salmista deixa isso claro, que nós não devemos desperdiçar nenhuma experiência na nossa vida, mesmo aquelas que podemos considerar negativas, que não aconteceram como nós gostaríamos que acontecesse, ou como esperávamos que acontecesse. Nunca devemos desperdiçar as experiências da vida. Por quê? Porque elas nos ensinam a crer de maneira correta. Nós nos aperfeiçoamos exatamente na fé quando nós temos uma experiência. Situações acontecem para nos ensinar a confiar não em nós mesmos, mas em Deus, diz Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 9 da sua segunda carta. Também essas experiências que nós vivemos, que talvez você esteja vivenciando, essas experiências servem para o nosso crescimento espiritual. As dores curam o nosso ser e melhoram o nosso caráter. Provérbios 20, versículo 30. Mas existe uma outra coisa. Esse momento de experiência com Deus desperta em nós o desejo de glorificar somente ao Senhor. Paulo, ele nos dá um exemplo tão claro naquela experiência do espinho na carne, quando ele orou ao Senhor para que tirasse aquele espinho da carne, aquele sofrimento. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, está registrado: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento.
Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Eu queria que hoje você entendesse isso. Eu queria que hoje você compreendesse isto e que você reconhecesse que Deus é bom e é bom o tempo todo. Eu quero orar por você e com você neste momento. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. E muito obrigado porque temos este momento aqui. Abençoe cada amigo, cada pessoa que está neste vídeo. Derrame as tuas bênçãos sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like aí.